Oi, eu decidi fazer esse vídeo. Eu tava com vontade faz muitos dias de fazer esse vídeo, mas hoje, dia 19 de maio, eu acordei e me lembrei do que eu vivia 3 anos atrás e tudo que eu tenho vivido desde lá. Então eu decidi compartilhar com você e falar dos detalhes do testemunho da minha vida, da vida da minha filha. Por mais que você já conheça a minha história, por mais que muitas pessoas conhecem a minha história, o que eu vivi com a Miriam, eu quero compartilhar e contar os detalhes e mostrar que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Então, primeiro eu vou começar antes do que aconteceu. No dia 16 de maio de 2017, a minha filha já estava com febre, eu achando que era só gripe. E eu acordei naquele dia e um louvor não saía da minha cabeça, que é aquele que fala assim, eu sou péssima para cantar, mas é aquele que fala assim, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Então esse louvor ficou na minha mente todo dia, durante todo o dia. E eu cantei ele com todas as minhas forças, coloquei pra cantar, pra tocar no celular. E no dia 17 de maio de 2017, às 10 alguma coisa da noite, a minha filha teve um ataque cardíaco supraventricular que fez com que ela ficasse na UTI, né? Ela não estava no UTI ainda, ela estava na emergência ali, na UTI de emergência. E no dia 18, ela foi para UTI. Eu lembro que foi assim, foi terrível, sabe? Não tem nem o que falar sobre esse tempo. Mas eu quero te falar dos detalhes de Deus, do cuidado de Deus, quando a gente, mesmo eu estando ali com ela com febre, tava difícil, o Murilo ainda era pequeno, véspera do aniversário dele, ele queria uma festinha. Mesmo diante dessas coisas, sabe, Deus foi cuidando de tudo e eu estava adorando a Ele, louvando. E eu acredito que eu ter passado todo o dia 17 cantando essa canção foi fundamental para fortalecer a minha fé. Ainda mais, não só isso, mas foi fundamental para fortalecer a minha fé. E no dia 17 de maio, a minha sogra, que mora em Campo Grande, veio para Aquidauana, porque era aniversário do meu filho. Ela veio para visitar ele, a Miriam já estava doentinha para ver a Miriam também. E então ela veio para Aquidauana. E eu tinha uma consulta marcada às 2 horas da tarde, mais ou menos, com a Miriam. E ela veio, chegou de surpresa, e a gente ficou feliz. E eu já tinha até combinado com a minha irmã para ficar com o Murilo, porque não tinha com quem deixar ele. Daí tá, eu fui pro hospital, minha sogra ficou em casa, minha irmã também veio para casa. Eu fui pro hospital, o pediatra, doutor Ademir Bossé. Se eu não me engano, é Ademir Bossé de Aquidauana. Eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Ele foi um anjo, assim, nas nossas vidas, né? E eu fui, o pediatra que eu levava ela, o doutor Cid, não estava atendendo na cidade no dia. Então eu peguei e levei ela nesse doutor. Nunca tinha ido nele, mas as pessoas indicaram e eu levei. Daí eu cheguei lá, eu fui a primeira a ser atendida, porque ela tava com muita febre. Daí nós entramos no consultório, falei como que ela tava, e eu tinha me esquecido do coração dela, porque o coração dela tava bem acelerado. Por isso, eu decidi não esperar o pediatra que eu levava ela e levar em outro. E daí meu esposo lembrou do coração, e daí quando ele falou do coração, ele falou, coloca ela ali na maca. Colocou ela na maca na caminha ali, e já foi direto escutar o coração dela. E ele ficou um tempão ali escutando o coração dela, e eu contava no relógio e mudava o estetoscópio de lugar e contava no relógio. E ela tava tão assim fraquinha que ela acabou dormindo nesse tempo que ele tava escutando o coração dela. E ele falou assim, pode pegar ela no colo, mãe. Eu peguei ela no colo
Eu peguei ela no colo e ele falou assim, sentou na cadeira dele, muito tranquilo, muito calmo. Falou assim, que ele nunca tinha visto um coração tão acelerado, que se a gente conhecia alguém em Campo Grande, que se nós levássemos ela para o hospital de Aquidauana. Então ele foi um anjo, sabe, que nos orientou a irmos direto para a Santa Casa, lá em Campo Grande. Se nós não tivéssemos levado ela nesse médico, ele não tivesse nos orientado da forma que ele nos orientou, talvez eu tivesse perdido a minha filha. Então a gente saiu dali, eu fui para só fui em casa, peguei as coisas e fui para Campo Grande. E foi essencial a minha sogra estar na minha casa já, porque ela ficou com o Murilo. Então ela ficou com o Murilo ali e a gente foi. E quando nós chegamos lá na Santa Casa em Campo Grande, eram umas 7 horas, 6 horas da noite, não me lembro bem. Logo apareceu um casal, amigo nosso, da nossa igreja de Campo Grande, e que a minha mãe tinha ligado para eles irem lá dar uma força. E foi outra coisa que foi essencial, foi fundamental, porque a gente estava, desesperado ali. Então eles foram para lá, foi um suporte desde o dia que nós chegamos até o dia que a Miriam recebeu alta, e muito depois também, mas durante o tempo que a Miriam esteve em Campo Grande, lá na Santa Casa, eles e tantos outros, mas eles foram um suporte assim, essenciais mesmo. Então a gente foi, daí ela vomitou, eu fui atendida por conta disso, por mais que ela estava com febre, ainda estava demorando um pouco o atendimento. E eu me lembro que o doutor Ademir falou para mim, dá ênfase no coração, dá ênfase no coração. Ele repetiu várias vezes isso. Então eu entrei e era uma estagiária que estava atendendo, no SUS, e era uma estagiária. E daí ela falou um monte de coisa, e eu falei do coração, e ela falou outras coisas, e daí ela ia receitar um remédio e ia me mandar embora para casa. Mas na hora que eu tava lá dentro com a Miriam, da salinha ali da médica dela, lá na Santa Casa, entrou um médico, que eu acredito que era o professor dela, não sei se era o chefe dali, e ela era estagiária, e perguntou para ela o que a paciente tinha. E eles começaram a falar em termos técnicos lá, e falando coisa de médico. E daí ele falou, e o que você vai fazer com essa paciente? Ela falou, eu vou receitar não sei o que. Ele falou, não, essa paciente precisa ser hidratada. É verdade, né, doutor? Então eu vou receitar um soro. Daí ele falou, mãe, ela nos últimos dias ficou com o olho como se tivesse com conjuntivite, assim. E realmente, algumas semanas antes dela ter febre, antes dela ficar assim, ela tinha ficado assim, com o olhinho, parece que, sabe, remelando assim. Eu falei, ela ficou. Daí ele falou, então, ela precisa ser hidratada, essa paciente precisa ser hidratada. E saiu da sala. Se não fosse esse médico entrar nessa hora, aquela médica que estava ali, ela tinha me mandado embora para casa. E daí ela falou, ela vai tomar um soro, e depois que ela tomar um soro, você volta aqui para eu ver o que eu vou receitar para ela. Eu falei, tá bom. E eu fui para ela tomar o soro. E a enfermeira que veio pegar o acesso dela ali para tomar o soro, tava difícil, não achava veia. Era uma senhora já parece que experiente, assim, que já tinha um tempo de enfermagem. E eu falei para ela, olha, o coração dela tá muito acelerado. Ela falou assim, mãe, faz assim, fica cuidando e qualquer coisa você me avisa. Eu falei, tá bom. E pegou acesso, a Miriam foi tomar soro, e eu fiquei com a Miriam sentada ali, e chegou uma mãe junto com a filha, que não estava bem, não sei, ela não estava bem, e a menininha estava tomando soro do lado da cama da Miriam. E eu tô com a Miriam ali no colo, e ela estava muito molinha, dormindo. Daí uma hora eu cansei de ficar com ela no colo, coloquei ela na cama. Quando eu coloquei ela na cama, eu vi o coração dela assim na blusa. E a moça, que estava com a mãe que estava com a filha do lado, falou, a sua filha tá tendo um ataque cardíaco, falou assim pra mim. E nessa hora, a enfermeira vinha vindo pra fazer uma outra lavagem no nariz da Miriam, que ela tava com muita secreção. E daí eu falei, enfermeira, olha como tá o coração dela. Daí, na mesma hora que a enfermeira veio, a pediatra que tava de plantão naquele dia, ia passando no corredor. Uma grávida, ela tava grávida, não me lembro nem o nome dela. Daí ela falou assim, doutora, olha aqui essa criança. Daí a doutora falou, leva ela pra sala de emergência. Eles pegaram a Miriam e foram já pra sala de emergência, e eu fui atrás.
Daí colocaram a Miriam lá na maca e foram tirando a roupinha dela, colocando todos os aparelhinhos assim, né? E apareceu lá assim, 325. O batimento cardíaco da minha filha tava 325 batimentos cardíacos por minuto. E daí eu falei, eu não entendo dessa máquina, mas isso não pode ser o coração dela. Daí eu vi que a hora que apareceu lá, a doutora, a pediatra que tava de plantão, parece que ela ficou assim, sem saber o que fazer. Ela pegou o celular e começou a andar na sala e falava e ligou. E daí ela puxou assim aquela maquininha que dá choque para reanimar. Falou assim para a enfermeira, tem pá menor que essa? Daí ela viu que eu tava dentro da sala e falou, mãe, espera lá fora um pouquinho, por favor. Então eu saí nisso, eu tava sozinha lá dentro, porque só podia entrar um, o Cláudio estava do lado de fora. Eu não tive forças nem de sair lá para chamar o Cláudio. Eu ajoelhei ali mesmo na frente da salinha de emergência da Santa Casa, no corredor, e falava para Deus, cuida da minha filha, cuida da minha filha. E chorei muito, e daí essa mãe que tava ali com a filha dela também, veio, me abraçou, perguntou se eu tava sozinha. Eu falei que não, que meu esposo estava comigo. Daí ela foi lá fora, eu fui, não me lembro, ela me orientou a ir chamar ele. Eu fui, chamei ele, nós entramos e ficamos ali acho que uns 20 minutos, mais ou menos, sem saber o que estava acontecendo dentro da sala, e entrava enfermeira e saía médico. E quando a gente entrou, a doutora falou pra mim, olha, sua filha sofreu um ataque cardíaco supraventricular, a gente não sabe por quê, tem que fazer os exames, perguntou se eu sabia se ela tinha alguma coisa. Eu falei que não sabia de nada, que ela era normal, nunca tinha dado nada. E daí nós dormimos aquela noite ali, eu dormi com ela ali. No outro dia cedo, eu tava com a calça toda vomitada, tava toda suja. E eu acho que eu não tinha nem levado muita roupa pra mim, não lembro. Sei que essa blusa aqui, ó, essa blusa aqui com uma outra calça, a Marília e o Cássio, eles compraram e levaram pra mim, pra eu tomar banho, pra eu trocar de roupa. E daí eu deixei a Miriam com o Cláudio e fui na casa deles trocar de roupa. Troquei de roupa, tomei banho e eu tinha que voltar às 10 horas. Quando ia dar 10 horas, o Cláudio começou a ligar, perguntou se eu já tinha almoçado. Daí eu falei, o que foi? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. E daí ele me falou que tinham levado a Miriam pro UTI. Eu não vi isso. Quando eu cheguei, ela já tava no UTI. E no dia 18, daí ela tava lá porque... Não, olha só. Ela tava no UTI de emergência. Isso foi na quinta-feira? Eu não lembro bem. Mas eu acho que foi numa quinta-feira. E o Dr. Cid, o pediatra que nós levávamos ela em Aquidauana, ele trabalha na Santa Casa em Campo Grande. Ele chegou e foi ver, né, a lista dos pacientes e viu o nome dela. E falou assim, Miriam, mas essa é minha paciente. E saiu, procurou ela, achou ela, conversou com o Cláudio. E daí depois de um tempo, ela já foi enviada para o UTI. Eu não sei se foi ele que orientou, não sei se foram os outros médicos, não sei, mas assim, foi muito importante ele estar lá, a gente saber que, né, ele conhecia, nós só levávamos ela nele. Então, assim, eu vejo que foi outro cuidado de Deus, sabe? Nesses detalhes que Deus trabalha, que a gente tem que sempre se lembrar e agradecer, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo dos detalhes de Deus, das coisas que Deus faz, e a gente se torna ingrato, reclama por tudo. Mas se a gente se lembrar das coisas que Deus fez, de cada detalhe que Deus sempre está ali cuidando de nós, a gratidão sempre reina nas nossas vidas. E é isso que eu quero te incentivar, sabe, a ver os detalhes, a perceber os cuidados de Deus, para você sempre ser grato e nunca se esquecer das coisas que Deus fez por você, das coisas que Deus tem feito na sua vida. Porque por mais que o momento era terrível, o que eu passei foi o pior momento da minha vida, mas Deus estava ali mostrando que Ele estava conosco, que Ele cuida, que Ele, sabe, Ele provê todas as coisas. E tem tantas outras coisas que aconteceram ainda, mas eu vou contar só até aqui, senão esse vídeo fica muito longo. Então, ela foi pro UTI naquele dia e nós ficamos
lá, o UTI da Santa Casa de Campo Grande não é humanizado, que fala, os pais não podem ficar com as crianças por conta do espaço mesmo, né? Então a gente tinha 3 horários de visita, era de manhã, à tarde e à noite. E como ela já entrou de manhã, a gente visitou ela à tarde e à noite. Ela estava sedada, então a gente entrava, saía, era terrível, mas ela não nos via, ela não via a gente deixando ela, nada disso. E nisso, a minha sogra, que tinha ficado em casa com o Murilo, ela foi para Campo Grande para dar suporte pra gente, fazer almoço se precisasse, a gente ir. E o Murilo ficou com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha avó. E eu sou extremamente grata também a eles por tudo que eles fizeram durante esse tempo, cuidando do Murilo. E uma coisa que me marcou muito foi porque a Miriam passou mal bem no dia do aniversário do Murilo, uma criança de 5 anos de idade. Então, ele estava completando 5 anos naquele dia. Então, assim, eu fiquei, né, meu coração estava completamente dividido, coração de mãe, por mais que a Miriam era quem estava mais precisando de mim, não tinha nem dúvida sobre isso, mas o meu coração estava, assim, entristecido por isso também. Eu me lembro que a minha irmã, ela levou a Grace, levou o Murilo numa lanchonete para comer o que ele mais gosta de comer, que é porção de batata, de fritas, né? E eu recebi aquela foto e eu agradeci tanto a Deus pela vida deles, por esse cuidado, sabe? Esse pequeno detalhe fez toda a diferença para mim. E eu descansei ainda mais, sabendo que ele estava sendo bem cuidado, que eles, né, não tinha dúvida disso. Mas esse detalhe, sabe, fez com que eu falasse, ufa, meu filho tá bem, deixa eu cuidar da Miriam. Então, no dia 18, nós fomos para casa da minha sogra, que ela preparou janta e almoço todos os dias. Quando eu chegava lá, sabe, tava tudo prontinho, sempre cuidando da gente nesse detalhe. Perguntava como a Miriam tá, mas nunca demonstrou para mim, na minha frente, nenhuma tristeza. Acho que para não me deixar triste, talvez, né? E eles foram também essenciais durante esse tempo. E daí no dia 19, do dia 18 pro dia 19, foi a minha primeira noite longe dela, ainda nesse estado. Eu quase não dormi, mas quando eu consegui dormir, eu acordei no outro dia e eu tava na casa da minha sogra, tem uma edícula no fundo e a janela fica bem assim pro céu, assim, dá pra ver bem o céu. Eu olhei para aquele céu e eu chorava tanto. E eu aleatoriamente escolhi um louvor e caiu no louvor que fala assim, lá vai eu cantar de novo. Acredito na cruz de Cristo, acredito em Deus o Pai. Então, e eu ouvi naquele louvor e chorando, falei, eu acredito em Deus, eu acredito na cruz de Cristo, eu acredito em Jesus e vai ficar tudo bem. Levantei, tomei um banho, a gente comeu e eu fui pro hospital para fazer as visitas para Miriam. E nesse dia nós almoçamos na casa do Cássio e da Marília. A gente almoçou lá, sei lá quantas vezes, mas nesse dia a gente almoçou na casa deles. E depois do almoço eu assisti o filme Milagres no Paraíso, que também, por mais que eu chorei horrores, foi essencial naquele momento para aumentar a minha fé, para me fortalecer. A gente almoçou e eles falaram, vocês já assistiram o filme Milagres no Paraíso? Não. Outro detalhe, outro cuidado de Deus, que foi essencial naquele momento eu assistir esse filme. Então eu quero falar para você, independente do momento que você está passando, se é uma situação financeira, diante de todo o caos que o mundo está vivendo hoje, preste atenção nos detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele tá cuidando de você, você vai vencer esse momento difícil que você tá passando. Não desperdice as oportunidades de falar com Deus, de ouvir Deus, de ver Deus através das pessoas, através das atitudes. Se alguém quiser te abençoar, se alguém quiser orar por você, te dar alguma coisa, aceite, não deixe o seu orgulho falar mais alto, porque isso é cuidado de Deus para a sua vida. Então eu
Profetizo em nome de Jesus que a sua fé vai ser fortalecida, que você sairá desse momento difícil que você está passando. E em nome de Jesus, você vai estar contando o seu testemunho assim como eu tô. Tem muitas outras coisas que aconteceram, mas eu vou falar em um outro vídeo. Eu volto para terminar de contar, porque o que Deus tem feito nas nossas vidas não é para ficar só para nós. O que Deus faz nas nossas vidas não é para ficar só para nós, é para que a gente conte e para que a glória seja dada a Ele, a honra seja dada a Ele, e para que a gente lembre que Deus, Ele faz milagre, Ele fez milagres no tempo da Bíblia e Ele faz milagres hoje também, porque o nosso Deus é o mesmo, Ele não muda, Ele é todo poderoso, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então que você seja fortalecido e que você preste atenção e observe os detalhes, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Amém? Que você seja abençoado em nome de Jesus.